Aquieta o teu coração, porque é momento de reflexão. Em Mateus 14, a partir do versículo 26, está escrito: quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Ah, o Senhor Jesus! Como eu amo o relacionamento do Senhor Jesus com os seus discípulos. Como é evidente o cuidado, o zelo, o amor, o carinho. O Senhor Jesus é o mestre que tem discípulo que reclina a cabeça sobre o seu peito e escuta o seu coração bater. O Senhor Jesus é aquele mestre que fez a transfiguração diante dos discípulos mais íntimos, a saber, Pedro, Tiago e João, juntamente ali com Elias, aparecendo juntamente naquela montanha. Percebe? O Senhor Jesus, ele tem intimidade com os seus discípulos. Nosso relacionamento com Cristo é baseado na intimidade com o Senhor. O Senhor, de fato, quer que tenhamos intimidade com Ele. Porque poucos de nós têm? Porque poucos de nós atravessou o véu que foi rasgado. Perceba, o véu rasgou de alto a baixo como um convite, mas pouquíssimas pessoas na história atravessou o véu. Muitos ficaram ali e se deram por satisfeitos. Aqui eu destaco a coragem de Pedro. Pedro realmente era muito impulsivo, muito impulsivo. Não à toa, ele cortou a orelha daqueles que vieram prender o Senhor Jesus, ele andava com uma espada, mas ele era muito ousado. Ele é o único que diz: Senhor, deixe-me ir até ti. E ele caminhou sobre as águas. Somente Cristo e Pedro caminhou sobre as águas. Percebe? Ainda que ele tenha afundado, ainda que ele tenha fraquejado, mas ele era destemido, ele não era tímido. Isso agrada a Deus. Perceba também que quando ele afunda, o que ele faz? Ele simplesmente clama ao Senhor. Ele diz imediatamente, ele fala, começou a afundar e falou: Senhor, salva-me! E a Bíblia diz que no mesmo instante, não foi depois, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando neste momento, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu posso afirmar claramente que você pode clamar a Jesus e Ele estenderá a mão para você. É verdade que Jesus nos prometeu uma chegada, mas Jesus nunca prometeu uma viagem tranquila. É Ele o autor e o sustentador da nossa fé. Ele garante que o encontraremos naquele dia. Ele garante que estaremos lá para ouvir aquela célebre frase: vinde benditos de meu Pai, vinde! Mas Ele não garante uma viagem segura até esse dia. Pelo contrário, haverá muitas aflições para chegar lá. Para você ter uma ideia, nos próximos dias haverá mais mártires da Igreja do Senhor Jesus do que houve no século passado inteiro. É o tempo em que vivemos, um tempo cheio de ameaças ao povo de Deus e execuções do povo de Deus, ainda que os meios de comunicação funcionem como uma secretaria de comunicação do inferno. Só diz sobre os mortos que pertencem a eles. Os mortos criminosos são sempre capa de matéria. A igreja que foi queimada na Nigéria recentemente, os homens encontrados lá orando em posição de oração, queimados vivos, não é capa de matéria. Por quê? Porque aqueles mortos não pertencem a Satanás. Simples. Agora, os mortos que pertencem a Satanás estão na capa de todos os jornais. E tem isso, e tem aquilo, e tem gente querendo pagar pensão. Sempre tem, porque eles desumanizam o povo de Deus, ao mesmo tempo em que exalta o povo que serve ao reino das trevas. Portanto, observe,
A comunicação, a imprensa, o jornalismo global está preocupado com a pauta que interessa ao reino das trevas. São pouquíssimos os jornais que você vai acompanhar que, por exemplo, relata os fatos que envolvem a igreja perseguida, que envolve os mártires de Jesus. Na verdade, tais mártires são desprezados pelo jornalismo de uma maneira geral, incluindo jornalismos que deveriam ter a obrigação de comunicar, porque se declaram gospels, mas não o fazem. Perceba, o sangue dos mártires está sendo desprezado pelo próprio povo de Deus, e isso não ficará impune. Isso não ficará impune. Portanto, que nós possamos nos arrepender e buscar ao Senhor e valorizar o que o Senhor valoriza. Por que você duvidou? É a pergunta que Cristo faz para Pedro. Que nós não sejamos duvidosos, que nós possamos crer e crer totalmente na pessoa do Senhor Jesus com todas as nossas forças. E entenda, você precisa aprender a levar Deus a sério mais do que um homem armado. É um pecado terrível você levar a sério as palavras de um homem que te abordou e está armado e, ao mesmo tempo, não levar com mais seriedade ainda as palavras do nosso Deus. Porque o homem armado mata o corpo e depois nada pode fazer. Mas Deus mata o corpo e lança a alma no inferno. Portanto, tema muito mais a Deus do que a um homem armado. E no meio da tempestade, quando as coisas ficarem realmente difíceis, eu recomendo a você, clame. Baruque canta, clamo Jesus, clame ao Senhor Jesus. É Ele quem nos socorre, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem fortalece a nossa fé. Clame ao Senhor, clame, tão somente clame ao Salvador de nossas almas.